Futebol brasileiro esse ano, Supercopa do Brasil, o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, que promete equilíbrio. Jogadores chegando ao hotel. Gritaria. Jorge Jesus sendo festejado. Tudo igual a 2019. Voou até uma camisa do Benfica, equipe onde o Mister se consagrou em Portugal. O Eduardo estava feliz da vida. Arremessei, como a concentração de flamenguista é muito alta, eu não tive como entregar na mão. Mas foi bom que ele conseguiu deixar um registro e pra gente flamenguista assim, que vem ver os jogadores e o Mister é muito bom isso. O ano passado terminou com títulos, finais importantes sendo vencidas. Teve também a derrota no Mundial. Chega 2020 com o Flamengo já em 3 decisões no mês de fevereiro. A Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e a primeira, a Supercopa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, que também chegou ontem a Brasília. Vai ser a nossa primeira decisão, não é? Vamos ter 2 decisões, esta meia final deu-nos uma decisão, mas a primeira vai ser a Supertaça com o Atlético Paranaense, um adversário que nós respeitamos muito, que tem excelentes jogadores e vai ser uma final muito equilibrada. Vale um título inédito para os 2 clubes. Vale um prêmio de 5 milhões de reais na conta do time campeão. Mas acima de tudo, essa final aqui em Brasília é uma espécie de acerto de contas entre os 2 rubro-negros. Todos os 4 confrontos da última temporada foram marcantes e, de alguma forma, impactaram na vida do Atlético e do Flamengo. No Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão, o gol de Rodrigo Caio nos acréscimos deu a vitória por 3-2 de virada. 3 pontos comemorados. Abel, pressionado e abraçado pelos jogadores, se despediu ali. Foi a última partida dele. Abel saiu e veio o Jorge Jesus, que estreou justamente contra o Furacão nas quartas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, 1-1. Mesmo resultado no Rio de Janeiro. E a eliminação nos pênaltis tumultuou o início de trabalho do Mister. Dali, o Atlético saiu para ser campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo seguiu seu caminho no Brasileirão de recordes. E foi atrás de uma primeira vitória na Arena da Baixada. 2 gols de Bruno Henrique para consolidar a grande campanha. Placar de 2019, 2 vitórias do Flamengo, uma classificação do Atlético. No domingo, essa história ganha um final. Na verdade, uma super final. O Flamengo chegou ontem a Brasília e neste momento está treinando. Eric Faria está lá acompanhando, de olho em tudo. Eric, boa tarde. Já teve boa notícia por aí, né, em relação ao Gustavo Henrique? Isso, Lisandra, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Área. Eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso tempo de permanência aqui acompanhando o treinamento já está nos acréscimos, o pessoal já está até convidando a gente a sair. Tem muito torcedor lá fora, mas o treino é totalmente fechado, a mobilização em Brasília aqui está bem legal, bem grande, muitos torcedores do Flamengo, 45 mil ingressos já foram vendidos. E como você falou, o Flamengo recebeu hoje uma boa notícia, o zagueiro Gustavo Henrique, que estava suspenso, né? Teria que cumprir ainda um jogo de suspensão, ainda por uma punição quando ele atuava pelo Santos, mas o Flamengo conseguiu no STJD converter esse jogo de punição numa multa. Ele vai ter que comparecer a um centro, ceder cadeiras de roda no valor de 25 mil reais e poder atuar nesse domingo. Acabou ficando legal para o Gustavo Henrique, também vai fazer uma boa ação e o torcedor rubro-negro, enfim, terá praticamente o time completo para essa primeira decisão no mês de fevereiro. Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Ilharão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa deve ser a formação do Flamengo para enfrentar o Atlético Paranaense nesse jogo que vale um título inédito, tanto para o Flamengo quanto para o Atlético Paranaense. Eu já estou me despedindo, eu sei que você depois vai mostrar a entrevista coletiva do Everton Ribeiro, não é isso? Lisandra, tchau, tchau. É isso. Beijo grande, rapidinho, mais completo, e a gente vai mostrar a entrevista do Everton Ribeiro. Agora mesmo ele falou sobre esse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Supercopa no domingo.
Acredito que no jogo, a gente tinha um jogo controlado. O primeiro gol que eles fizeram deram ânimo, né, para eles e começaram com bola longa nos incomodar mais. E isso causou uma impressão que nós perdemos o controle do jogo, né? Realmente eles fizeram um bom segundo tempo. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. É um jogo que, quando tiver ao nosso controle, não darmos vida, né, novamente para o adversário, poder controlar sempre. E a gente pode usar isso na final também, poder fazer um bom jogo com a posse de bola, marcando em cima e aguentar o máximo, né? Porque é uma final, a gente sabe que tem que jogar os 90 minutos em alta intensidade para a gente poder trazer essa taça para a gente. A gente sabe que ninguém está 100% ainda, né? É muito cedo ainda, são 2 semanas de trabalho, mas estamos em uma condição muito boa e, como eu falei, a gente está preparado para aguentar esses 90 minutos ou mais, né? Intensamente, para a gente poder trazer essa taça para o Flamengo. Realmente foram jogos difíceis, né? Uma equipe que era muito bem treinada, que sabia onde estava um outro companheiro. Agora um novo treinador, né? O Dorival, a gente já conhece. Então vai ser mais um jogo difícil, a gente sabe. O Mister já está preparando o material para nos passar e mostrar o que eles têm de bom e o que a gente pode usar contra eles também. O Atlético Paranaense hoje fez um treino fechado, já lá em Brasília também. O lateral Jonathan vai ser desfalque, que está se recuperando de lesão, mas o Rony deve jogar. Quem deu entrevista por lá hoje foi o Nicão, falou sobre a permanência do Rony e também sobre o Dorival Júnior. Acho que todos os treinadores têm sua forma de trabalhar, têm sua forma de ver o jogo, né? de querer que a equipe jogue de alguma forma. Isso é natural. Acho que nós atletas estamos todos, né, acostumados. Creio que todos ali, né, não trabalhou só com um treinador, então cada um tem sua maneira de jogar, né? E o Dorival vem colocando a sua ideia, né, para nós jogadores, e a gente tem assimilado bem, né? Esperamos, né, dentro daquilo que ele tem pedido, dentro daquilo que ele tem colocado, né, no dia a dia para a gente, fazer um grande jogo, né, no domingo, como eu falei, um jogo único, e esperamos, né, sair com um título que para a gente é muito importante para a sequência da temporada. O Rony mostrou o seu valor na temporada passada, um jogador que vem numa crescente muito boa, né? O clube quis também que ele continuasse, os dois entraram num acordo e para nós atletas isso é bom, porque é um jogador que já está com a gente já conhece, já sabe da maneira que joga, daquilo que ele pode render, daquilo que ele pode agregar para a equipe, né? Um jogador importante, um menino bom, né? Esperamos aí ter um 2020 novamente de muito sucesso, como foi 2009 e 2018. Henrique, o Jorge Jesus falou recentemente que o Atlético Paranaense foi o time que mais dificuldades criou para o Flamengo ano passado. Só que o Atlético hoje está muito reformulado, sofreu uma série de modificações, perdeu o próprio Thiago Nunes, agora o Dorival Júnior, Bruno Guimarães, Marco Ruben, enfim. O que o Atlético promete para, enfim, para essa temporada, mas especialmente para esse jogo, para essa... Que dificuldade você acredita que ele vai criar para o Flamengo? Eu acho que, assim, a perda do Thiago é pesadíssimo, apesar do time ter, sem o Thiago na reta final do ano passado, ter mantido os bons resultados na reta final do Brasileiro. Era um outro contexto, era um outro time. Eu acho que pode causar alguma dificuldade ao Flamengo, exatamente pela questão de ser início de temporada para todo mundo, que o Everton falou na entrevista dele, né? É início de temporada para todo mundo, alguma irregularidade é possível se perceber, até num time muito acertado como o do Flamengo. Então, se o Flamengo fizer um início, como fez contra o Fluminense na quarta-feira, que foi o teste mais legal que o Flamengo teve até aqui, e abriu o placar cedo, ok, pode ter uma facilidade no jogo. Mas se o Flamengo não conseguir imprimir aquele ritmo de marcação mais a pressão, conseguiu 2 gols em 10 minutos contra o Fluminense, e o Atlético for resistindo a uma pressão que eu acho que é natural do Flamengo, que é um time mais acertado, o Furacão pode complicar. É uma final em jogo único, uma final com todos os componentes de uma decisão realmente, até a questão psicológica que pesa muito nessa hora. Mas é fato que é um time muito mudado. É excelente a permanência do Rony, apesar de ser o primeiro jogo dele no ano, e aí um jogador como o Rony... Ainda não assinou a renovação, vamos deixar isso claro. Mas é porque ele já tinha o contrato, né? A ideia é renovar para prolongar esse vínculo e também para dar uma valorização financeira.
O Atlético só conseguiu segurar o Rony, é importante que a gente diga isso, porque é um clube muito organizado financeiramente. E aí pôde cobrir propostas de Palmeiras e Corinthians, camisas talvez até mais pesadas, pela organização do Atlético, que é muito grande. Então o Atlético cheio, com cofre cheio, né? Pelo prêmio da Copa do Brasil, pela ótima, excelente venda que fez do Bruno Guimarães, conseguiu dar esse suporte financeiro para a manutenção do Rony. E o Rony se torna a principal figura do time, mas um cara que vai estar estreando na temporada. Furacão mesmo fez poucos jogos no ano, né? Fez aqueles amistosos. Jogo. Fez amistosos na Argentina, né? E o único jogo oficial foi competitivo foi contra o Paraná, empatado em 1-1 na semana passada. Então tudo isso vai entrar em campo nessa partida. Ver como os jogadores que estão entrando, ganhando espaço. Eric no meio-campo, na frente, Marquinhos, Gabriel, ou se ele vai tentar uma formação diferente, se o Marquinhos vai ceder o lugar para o Rony para jogar o Bissoli à frente. Não sabemos exatamente qual vai ser o time que o Dorival vai colocar, exatamente pela amostragem pequena. Um jogo só, competitivo, e mais os amistosos da Argentina, sendo que no jogo competitivo ele não tinha o principal jogador, que era o Rony. Mas acho que pode complicar. Apesar disso, o Flamengo é favorito. Né? É final, tem todos os componentes da final? Sim, mas final tem favorito. E o Flamengo é um time melhor, que mantém o trabalho do ano passado, que ganha esse reforço de última hora, que é o Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio também vai estar estreando na temporada. Exatamente, tem o Rony pelo lado do Atlético estreando e tem o Rodrigo Caio pelo lado do Flamengo. Vai ser uma dupla de zaga inédita ali numa final de jogo único. Então, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. A falta de entrosamento entre eles pode ser um trunfo para o Atlético? A vantagem é que o Gustavo já vem trabalhando com os outros dois laterais, por exemplo, e o goleiro Diego Alves. Então o Gustavo já está um pouco mais adaptado e é o cara mais traumático dessa dupla, né? O Rodrigo jogava com essa defesa no ano passado, tinha o marido do lado dele. Jogava com o outro, Passa né? a ter um companheiro diferente. Evidente que teve um pouquinho de treino. Nesse treino fechado que o Eric foi expulso lá, provavelmente vai servir para ajustar também isso, agora que o Jorge Jesus sabe que tem o Gustavo para o jogo. Não tivesse, acho que o Tuller tinha condição de fazer um bom jogo também. Léo Pereira seria a outra opção, e aí entrariam dois componentes, né? Um bom zagueiro, canhoto, que para mim acho que tem boa chance de ser titular, que já conhece o ataque do Atlético Paranaense, ex-jogador do Atlético Paranaense, mas acho que não vai ser um grande problema a adaptação do Gustavo, não. Jogador bom, Lisandro. Esse encontro foi adiado, né? Entre Léo Pereira e Atlético. Jogador bom você adapta mais fácil a time. E o Gustavo